Bom dia. Essa é mais uma palestra aí do Centro Médico do Procardíaco. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre artrose. A importância de falar sobre artrose é exatamente o fato da gente conviver tanto com artrose no dia a dia. E quais são, assim, vocês têm noção do que seja artrose? Endurecimento da cartilagem. Que dói, inclusive pode doer, né? Dói. E é uma inflamação? Processo inflamatório, sim, é um processo inflamatório. E há um desgaste também, né, da cartilagem? Isso. Também um desgaste, correto. Algum outro comentário do que seja artrose? Então, a primeira pergunta que vem é assim, a artrose é uma doença? Não deixa de ser, né? Perfeito, não deixa de ser uma doença. Porém, em alguns casos, a gente pode considerar que não seja uma doença. Poderia dizer que é um envelhecimento natural da articulação. Depende do modo como ela anda. Se a artrose anda muito rápido, se ela tem alguma causa secundária, se é só devido ao envelhecimento, é como a ruga do rosto. Quando a gente envelhece, surge uma ruguinha. E aí, às vezes, a gente pode considerar que aquilo é uma coisa muito tensa ou faz parte do que acontece naturalmente com a vida, né? E aí a gente já vai falar de dois tipos básicos de artrose. A artrose primária e a artrose secundária. Muito bem, então a primeira delas é o que chama de artrose natural, primária, que seria um processo natural do envelhecimento. Então esse a gente consideraria uma coisa que acontece naturalmente à medida que a gente vai envelhecendo. Essa seria a artrose primária. Em teoria, todos nós teremos artrose. Para isto, bastaria que a gente vivesse tempo suficiente para que aquela articulação envelhecesse. Se a nossa articulação envelhece, a gente está perdendo um pouco de cartilagem e naturalmente desenvolveríamos uma artrose. Esse é o primeiro tipo de artrose. Aí temos um segundo tipo de artrose, que é chamada artrose secundária. E como o nome sugere, secundária a alguma coisa. Alguma coisa ocorre primariamente e aí, por consequência dessa coisa, surge a artrose. Quais seriam essas coisas? Por exemplo, um trauma. Uma pessoa quebra o tornozelo, quebra o joelho, quebra o quadril, sempre quebrando a articulação, né? Ou quebrando acima da articulação, de modo que essa articulação fique fora do seu eixo. Também pode vir a provocar uma artrose. Uma artrite infecciosa. Digamos que uma pessoa tem uma infecção dentro da articulação. Esta infecção vai matar algumas dessas células serão células cartilaginosas, e isso pode levar a uma artrose secundária. Existem também o que a gente chama de artrite inflamatória. O que é uma artrite inflamatória? São doenças inflamatórias que acometem as articulações. Em geral, são os chamados reumatismos, né? Artrite reumatoide, né? Artrite psoriática. São doenças que têm repercussão no sangue, causam inflamações sistêmicas e acometem a junta. São, em geral, doenças autoimunes, né? Não são doenças transmissíveis, né? Onde o próprio organismo atraca o organismo. Aí temos o reumatismo. Temos algumas coisas por acumulação de substratos dentro da articulação, como, por exemplo, a gota. Conhecem gota? Já ouviram falar nessa doença? A gota é quando ocorre a hiperuricemia, né? Um aumento do ácido úrico no sangue. Esse ácido úrico ele pode se depositar nas articulações e fazer uma artrite gotosa. Alguns pacientes também com hemofilia podem ter sangramentos intraarticulares e levar a uma artrite, uma artrose no futuro. E também muito frequente o desalinhamento articular. A artrose leva a desalinhamento e o desalinhamento leva a artrose. É meio que um ciclo vicioso. Faz mais na coluna vertebral.
Ocorre na coluna, porém ocorre também muito no joelho. Tá? Nessas duas coisas. E como é que a gente trata? Quando é a sequência, por exemplo, numa artrose secundária, quando é um trauma e a gente tem algum desalinhamento, a gente tem que tratar essa articulação cirurgicamente. Então, por isso que é importante, em geral, nas fraturas articulares, a gente indica a cirurgia. Só a fratura articular que não desalinhou a articulação que a gente trata sem cirurgia. Tá? Então, sempre que tiver um desnível articular, tem que operar. Depois que opera, é muito importante a mobilidade precoce. E daqui a pouco a gente vai entender por que é importante essa mobilidade precoce. E ausência de carga até consolidar a fratura. Por quê? Por que não pisar? Por que não forçar a articulação? Porque enquanto não colou, os ossos ainda não têm uma resistência mecânica plena. E aí, se você faz uma carga, ou digamos que seja no membro superior, você permite que ela faça esforço físico, ou no membro inferior que ela pise no chão, esse peso pode voltar a fazer esse desnível. Nas patologias intraarticulares, como por exemplo numa artrite infecciosa, a gente tem que tratar a doença de base. Aí no caso, fazer cirurgia, usar antibiótico. Nas artrites inflamatórias, reumatismo, gota, hemofilia, a gente tem que tratar a doença de base. Quer dizer, se a gente não tratar a base, a gente não consegue fazer o tratamento dessas artrites, né? Então, apesar do problema estar na articulação, a gente tem que tratar a doença primária. Quando as pernas estão tortas e tem um desalinhamento articular, a gente tem que botar, muitas vezes, alinhar essa perna. Isso previne a artrose e faz com que a pessoa tenha uma boa evolução no futuro, e a gente faz essa correção com osteotomias, né? As principais características da artrose primária. Então, quem que é a artrose primária? É aquela que ocorre naturalmente com o envelhecimento, né? Muito bem. Fundamental, obesidade e sobrepeso. A gente tem que controlar a obesidade e sobrepeso. Perda de 10% do peso corporal nas pessoas que estão acima do seu peso reduzem a dor no joelho em mais de 70% dos casos. Ou seja, isoladamente, a perda de peso é mais importante do que o uso de remédio. E a médio e longo prazo previne e trata essa osteoporose. O uso excessivo da articulação. Usar articulação é bom, porém usar articulação de modo muito intenso pode produzir artrose. Então, os esportes de alto impacto e de grande repetição levam à artrose. Então, é comum a gente ver artrose em jogadores de alta performance, jogadores de futebol de alta performance, aos 30 e poucos anos já tem artrose no joelho. Coisa que a gente deveria ver quando surgisse, talvez aos 60, 70 anos de idade. Agora, o inverso também causa artrose. O sedentarismo também produz artrose. E a gente vai, daqui a pouco a gente está com um copo d'água aqui, a gente vai entender como é que surge essa artrose pela falta de movimento. Então, as principais medidas são emagrecer, caminhadas diárias e uma alimentação saudável. Muito bem. E aí agora a gente já tem condição de determinar o que é artrose. Como você bem disse, é um desgaste da articulação. Aqui, ó. Então, esse lado aqui, né, daqui para cá tem articulação. Aqui para cá tem articulação. Aqui tem articulação. Tem essa partezinha preta que é a cartilagem. Desse lado, a gente vê a parte branca junto com a parte branca, né? O osso se aproximou, já está tocando o osso com o osso. Isso aqui é uma artrose já avançada, né? E o que a gente perde na artrose? A gente perde a cartilagem. O que é a cartilagem? A cartilagem é aquele tecido, ele é branco, né, discretamente amarelado, firme e elástico, né? Ele é rico em cartilagem, né? E tem uma capacidade de resistir à pressão. Ele meio que afunda, é como se fosse uma borracha dessa de apagar, né? Tem mais ou menos aquela mesma densidade. Não a borracha de lápis, a borracha de apagar a caneta de tinta, aquela uma borracha bem durinha. A cartilagem, clinicamente, quando a gente vai operar um paciente, é mais ou menos aquela mesma resistência. Ou seja, ela aguenta uma certa pressão. Se essa pressão for excessiva, ela vai degradar. Quem que dá essas características elásticas à cartilagem? É o colágeno, que é uma proteína, e as glicosaminoglicanas, que são cadeias longas, que têm açúcar.
Aqui a gente já falou um pouco de artrose secundária, lembrando, né, que são fundamentalmente, mais comumente, no caso do trauma, uma sequela de uma fratura. Das doenças inflamatórias, a gente pode destacar a artrite reumatoide, né, que é aquela doença que dá uma deformidade grande nas mãos, a mãozinha fica toda tortinha. E algumas doenças como o acúmulo de cristais, por exemplo, principalmente na gota. Agora, algumas perguntas. A gente, quando fez a aula, assim, as pessoas foram fazendo algumas perguntas, a gente pediu que relatassem, assim, a gente vai tentar responder algumas delas. Assim. Pernas tortas estão relacionadas à artrose? A pergunta foi se a perna torta causava artrose. Mas na infância, por exemplo, você encontra uma criança que tem a perna torta. Vamos dizer, ela é juntinha até o joelho e no joelho ela arredonda, assim, ela arqueia, né? Sim. Por exemplo, isso seria em idade avançada uma artrose, né? Mas em criança... Pode ser uma coisa natural. À medida que a criança nasce com as perninhas assim. Né? Aí até os 3 anos de idade vai ficando retinha. E depois ela faz um pouquinho de valgo. E depois alinha de novo. Então é normal que ocorra uma mudança de ângulo nas pernas da criança à medida que a criança se desenvolve. Isso é normal, isso é fisiológico. Porém, sempre que você observar isso, tem que levar um médico. Porque por doenças carenciais, como por exemplo o raquitismo, que é uma carência de vitamina D, causa e faz com que as perninhas fiquem arqueadas. Então, algumas dessas crianças é importante que você sempre leve no pediatra. E se ele tiver uma dúvida, ele vai encaminhar ao ortopedista. Tá? Então, na infância, o arqueamento das pernas pode ser uma coisa natural. Então, por exemplo, aqui vamos dar um exemplo do que a gente pode fazer quando a gente tem uma alteração de eixo. Então, vem aqui o eixo, desgastou aqui do lado de dentro do joelho, né? Aqui é a cabeça da fíbula, né? Então essa aqui é a parte lateral da perna, gastou desse lado. Se a gente fizer uma osteotomia, a gente faz um corte na tíbia e alinha de novo a perna. Tá vendo que tem uma coisa branquinha aqui? Essa coisa branquinha não existia. O enxerto foi colocado e só alinhou a perna, aí faz com que a carga passe mais do lado lateral. Você vê que ainda tem um pouquinho de cartilagem desse lado. Isso faz com que muitas vezes você evite a colocação de uma prótese. Então, agindo no momento certo, uma osteotomia pode prevenir a colocação de uma prótese total de joelho. A osteotomia você insere alguma coisa ali para preencher a cartilagem, a falta de cartilagem? Não, aqui a osteotomia é feito um corte no osso. Nós não injetamos nada aqui na articulação, não. A gente só muda o eixo da perna. A gente não age dentro da articulação, a gente age na periferia da articulação. Outra pergunta. A fisioterapia ajuda no tratamento da artrose? Sim. Uma boa massa muscular ajuda na melhora da amplitude dos movimentos, tá? E melhora a lubrificação. Melhora muito a dor do doente. O que a artrose provoca? A artrose provoca dor e rigidez. A junta fica dura e dói, né? O arco de movimento diminui. Tá certo? Quando a gente faz uma fisioterapia, a gente melhora o músculo. Quanto mais forte o músculo, menos dor na articulação. Então, a fisioterapia é ótima para tratar e para prevenir a artrose. Que as pessoas dizem assim, mas eu vou fazer fisioterapia, eu vou ficar curado. Não, você não vai curar, mas vai melhorar. Muitas vezes a gente não precisa curar alguma coisa, não precisa fazer com que a junta fique de novo com o aspecto que tinha quando tinha 20 anos. Né? Os exercícios são bons para artrose? Sim ou não? Depende do quê? Assim, se não for usar, ajudar a danificar mais, sendo, sei lá, mais leve, de uma maneira que ajude e não ajude a melhorar e não a piorar. Perfeito, excelente, adorei a sua resposta. Muito boa, é exatamente isso. Você tem noção de como isso ocorre? Como isso ocorre sobre a artrose?
Como é que o exercício físico consegue... Porque uma vez já me falaram o seguinte, que o osso foi feito para funcionar, assim como o carro, como a roupa. Se aquela roupa você deixa no armário, ela vai estragar, assim como o osso. Aí você aumenta o depósito de cálcio dentro do osso, aí ele fica mais durinho, porque o osso é para ser duro. Perfeito. Não, é exatamente isso. A mobilidade articular ajuda na prevenção de artrose. Aí tem ali um copo d'água e a gente está colocando açúcar. A gente vai fazer a mesma coisa aqui hoje, tá? Temos aqui um copo d'água. Ok? Quem que é essa água? Quem que essa água representa? Essa água representa o líquido intraarticular. Dentro da articulação tem um líquido, que é chamado líquido sinovial. Tá certo? Dentro da cartilagem não tem vaso sanguíneo. Tá? Vocês têm noção de como a cartilagem respira? Todos os tecidos precisam respirar, né? A cartilagem é um tecido. A cartilagem é um tecido. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Sentem-se, por favor. A cartilagem é um tecido. E como um tecido vivo, esse tecido precisa respirar. Bom, eu já dei uma dica para vocês. Cartilagem não tem vaso sanguíneo. Como é que a cartilagem respira? Vocês têm noção? Essa é pergunta de prova, normalmente nem os estudantes de medicina normalmente sabem. Então vamos falar. Todos os tecidos do corpo têm oxigênio que se dilui, né? Quando a gente respirou, o ar entra, chega até os pulmões, nos pulmões ocorre uma troca gasosa, o oxigênio entra dentro do corpo, o gás carbônico sai. Muito bem. Esse oxigênio ele é transportado pelas hemácias ao longo do corpo, né? E essa hemácia ela vai trocando o oxigênio com todos os tecidos do organismo. Tá certo? Como não tem vaso sanguíneo dentro da junta, para que esse oxigênio chegue dentro da articulação, como é que ele faz? Esse sangue ele banha, ele irriga a parede da articulação, que é rica numa outra camada de tecidos além da cartilagem, que é chamada tecido sinovial. Esse tecido sinovial ele faz o mesmo papel do pulmão, tá? E ele troca gases com o líquido sinovial. Tá certo? Aí agora de novo, então vamos pegar o nosso copo de água. Temos aqui dentro desse copo de água o líquido, que é o líquido sinovial, tá certo? E aqui embaixo, o fundo do copo vai representar a membrana sinovial. Tá certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o açúcar e vai jogar aqui dentro. Tá certo? Na verdade é o modo que a gente vai ter para botar ele aqui dentro. Mas ele vai ficar onde? Vai ficar aqui no fundo, não é isso? Vamos fazer essa experiência então. Sinovial. Temos mais um pouquinho de açúcar aqui. E aí, vamos lá. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Então nós temos o líquido sinovial. E aqui embaixo, quem é o açúcar? O açúcar representa o oxigênio. Tá bom? Onde é que está rico de oxigênio? Está rico de oxigênio do lado do quê? Da membrana sinovial, ok? E é exatamente isso que ocorre no dia a dia. Do lado, exatamente ao lado da membrana sinovial, é rico em oxigênio. Por quê? Porque está pertinho. E esse oxigênio ele anda por difusão. Como é que a gente vai fazer para que esse oxigênio que está aqui embaixo, tá, chegue na cartilagem que está lá longe?
por difusão, vai. Ou vai por... Movimento, se movimentando. Isso. Movimento. Então, vamos botar movimento aqui nesse copo. O que aconteceu? O oxigênio subiu, e aí vocês veem lá os cristais andando, né? Mas ainda tem oxigênio aqui embaixo. Né? Então nós temos oxigênio, misturou, subiu, parou de movimentar. Pois é, de que maneira a gente faz com que ocorra a difusão e melhore a lubrificação e a quantidade de oxigênio que chegue na nossa cartilagem? O que a gente tem que fazer? A gente tem que agitar, né? Temos que movimentar a articulação. Quando a gente movimenta a articulação, o que a gente está garantindo? Estamos garantindo a oxigenação dessa articulação. E aí nós podemos dizer que movimento é vida, vida é movimento. Se a gente tiver uma articulação que se movimenta, essa articulação está sendo nutrida de oxigênio e ela vai durar muito tempo. Quando a gente para uma articulação, ocorre uma dificuldade de respiração desses condrócitos. Quem são os condrócitos? São essas células que fazem o que você perguntou, assim, a cartilagem é um tecido? A cartilagem é um tecido, formada de condrócitos, que são células. Essas células precisam respirar. Se uma célula não respira, o que acontece com essa célula? Isso, exatamente, ela morre. Um condrócito que morreu, 2, 3, 100, 1000, 2000, nós teremos artrose. Né? Você viu que a gente parou e falou detidamente disso, por quê? Para que vocês entendam que o movimento previne e trata a artrose. Individualmente, é a melhor maneira de prevenir e tratar a artrose. Por quê? Porque a gente está levando oxigênio até o condrócito. Quanto mais paradinho a gente fica, menos oxigenação nós temos nos condrócitos e mais precocemente eles irão morrer. Porém, e os exercícios de alto impacto, como você ressaltou lá no início? O alto impacto, ele aperta a cartilagem e volta, aperta e volta, aperta e volta. Se ele apertar com muita força, ele pode danificar a articulação, danificar o condrócito. Então, o exercício de alto impacto pode causar artrose. É diferente do exercício de baixo impacto. Quer dizer, causar uma lesão. Chega a ser lesão, quer dizer. Exato, causa uma lesão, chega a ser uma lesão, sim. E também, se você tem uma cartilagem, pensando, né? Você tem duas coisas aqui, isso aqui tem que estar alinhado, né? Alinhado. Sim. Alinhado. Senão isso também, apesar de ser baixo impacto, sei lá, vai começar a danificar a coisa, né? Sim, exato, exato. Sim, o desalinhamento articular é uma das causas de artrose. Tá? Aqui, de novo, o copo, aqui é uma molécula, né? Para as pessoas entenderem mais ou menos. Tá vendo? Parece uma escova. O segundo mecanismo de nutrição, quer dizer, a gente falou da difusão do oxigênio, dizendo que o oxigênio tem que chegar até o condrócito. Só que é um tecido, não é uma camada de células, como você ressaltou. E para chegar esse oxigênio lá no tecido, se eu aperto uma esponja, ela fica o quê? Cheia de água ou sem água? Apertei. Sem água. E quando eu solto e ela está dentro da água, o que acontece? Ela puxa a água para dentro dela. Então, quando eu aperto a cartilagem do meu joelho aqui, ó, eu apertei a cartilagem pisando em cima dela. O que eu fiz? Eu exprimi a esponja. Quando eu solto, o que acontece?
eu sugo o líquido de dentro para dentro dessa cartilagem. Então, esse exercício faz com que o líquido entre e saia. E com isso eu consigo fazer com que o oxigênio entre e saia. Então, caminhar é como se fosse um pulmão respirando. Tá bom? Então, esses são os dois mecanismos pelos quais a gente consegue fazer com que uma cartilagem respire e a gente previna a articulação, previna a artrose numa articulação. Existem alimentos que são bons para artrose? Isso é uma pergunta comum de consultório. Fundamentalmente, numa articulação a gente tem o arcabouço ósseo, que é feito de cálcio, vitamina D e colágeno. Tá? Então essas três coisas elas são fundamentais para que a gente tenha uma articulação saudável. Quais são os alimentos ricos em colágeno? São basicamente carne, todas elas, os alimentos de origem animal. A gente não tem colágeno no reino vegetal. Então, muitas pessoas assim, eu preciso tomar suplementação, preciso tomar colágeno hidrolisado. Se você tem uma baixa ingesta de carne, seja ela peixe, ave, carne de boi ou qualquer outra carne, se você tem uma baixa ingesta desse tipo de produto, sim, é muito importante você fazer suplementação. Isso vai ajudar no tratamento da artrose. Mas provavelmente não ajuda a todos. Então, não é um medicamento, é um nutracêutico. Os vegetarianos, em geral, precisam de suplementação. O colágeno ele é produzido dentro do organismo se você der a ele todos os substratos de aminoácidos. Né? Então, é possível produzir também. Quer dizer, mas se você der mais substrato, facilita a produção. Tá? No organismo é sempre um equilíbrio entre o que você come e o que você produz. Em alguns casos vale a pena suplementar, mas não é uma coisa que vai resolver o problema de todos. Alguns alimentos mais específicos, assim, ó, isso aqui não tem plena comprovação científica, mas são coisas que são usadas na prática do dia a dia que podem melhorar. Então, óleos, óleo, ômega 3, óleo de canola, soja, peixe fresco, tá? Parece ter uma ação anti-inflamatória. A vitamina E parece que tem algum efeito aí na melhora da osteoartrite, né? Então, nozes, semente de girassol, kiwi, germe de trigo, alguns grãos integrais, de novo peixe, né? Você vê que peixe é importante para tratar artrose. Leite de cabra, alguns vegetais folhosos. Vitamina C é fundamental, então, uma fruta regularmente, uma fruta cítrica ou um suco de fruta, né? Uma outra coisa importantíssima que a gente já tinha ressaltado antes é a manutenção do peso corporal. Então, resumidamente, a gente, para tratar a artrose, é melhor prevenir. Por quê? Porque depois que a artrose está instalada, é muito difícil a gente conseguir reverter. Normalmente, a gente, em alguns casos, vai precisar de tratamento cirúrgico. Se a gente tem um defeito angular, né, se as pernas são arqueadas, né, para um lado ou para o outro, né, à medida que a gente vai andando, o tempo vai passando, né, vai havendo uma sobrecarga mecânica. Então, em alguns casos, se você consegue fazer uma correção dessa angulação, você consegue prevenir uma artrose futura, né? Em relação à fisioterapia, os exercícios físicos de baixo impacto, alguns pacientes se beneficiam dos nutracêuticos, né? Colágeno hidrolisado, gliclosamina, condroitina, né? Então são opções válidas na prevenção da artrose, até mesmo no tratamento. Colágeno hidrolisado, isso é brincadeira, isso não existe. Ele não é, como é que se diz? Não é retido, não é hidrolisado, não é, como é que, tirado só o colágeno e hidrolisar ele, diz que isso, na verdade. O colágeno, quando ele é hidrolisado, ele é quebrado em aminoácidos. Os aminoácidos, eles são facilmente absorvidos.
E aí, quem que se beneficia mais desses colágenos hidrolisados? São as pessoas que têm uma baixa ingesta proteica. Né? Nem todos conseguem ser vegetarianos. Algumas pessoas tentam, por questões filosóficas ou por questões de tentar melhorar a saúde, né? Mas a gente não pode esquecer da nossa biologia. Nós moramos num país miscigenado, mas a nossa origem é o quê? Parte europeu, né? Parte índio, parte africano, né? São os três principais, né? Que todos nós devemos ter um pouco de sangue índio, um pouco de sangue de negros e um pouco de sangue de europeus, né? Pelo menos nós brasileiros. Somos vira-latas, né? Digamos assim, né? Uma boa miscigenação. Sim, os nossos ancestrais, o que os nossos ancestrais comiam? Nossos ancestrais eram vegetarianos? Não, eles eram carnívoros. Porém, suponha que eu não fosse brasileiro, suponha que eu tivesse uma ascendência asiática, lá, digamos, do centro da Índia, por exemplo. Bom, eu tinha uma chance grande dos meus ancestrais terem sido vegetarianos. Hoje, se você quiser comer uma maçã, você vai num supermercado e você compra. Na minha infância, eu morava no interior do Espírito Santo. Eu tinha maçã uma vez por ano. Né? Os alimentos, hoje, eles estão de fácil acesso. Mas não vamos falar de 20, 40 anos atrás, não. Vamos falar de 100 anos atrás, vamos falar de 500 anos atrás, vamos falar de 10 mil anos atrás. O que as pessoas comiam? Bom, as pessoas comiam o que estava disposto ao lado, próximo, né? Até 1 quilômetro, 2 quilômetros da onde se morava. Então, as pessoas, em geral, as que sobreviveram com uma determinada dieta. E quais os que sobreviveram? Os que melhor se adaptaram àquela dieta. Então, se você tem ancestrais vegetarianos, muito provavelmente, biologicamente, você tem uma maior capacidade de tirar dos vegetais todos os nutrientes que você precisa para sobreviver. Se você tem ancestrais carnívoros, eles muito provavelmente foram pessoas que estão mais habilitadas, ou biologicamente foram selecionados, né, para aquele tipo de dieta. Então, se você tem uma determinada ancestralidade e quiser mudar o que você faz, você tem todo o direito de fazer isso. Só que talvez o seu organismo não responda bem a isso, não se adapte a isso. Então, nesses pacientes, suponha que você não tem uma biologia tão boa para ser um vegetariano e opte por ser um vegetariano. Talvez você comece a ter sinais de artrose. E aí, se você usar suplementação, talvez você melhore. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as verdades absolutas. Caso a caso. Tem cor. Faz muito esses exames de mineralograma, de sangue, para ver a capacidade de absorção de cada indivíduo. Perfeito. Né? Algumas pessoas conseguem absorver todas, outras absorvem mais facilmente alguma coisa e outros não absorvem. Então, dizer assim, isso não serve para nada. Olha, provavelmente não serve para todos, mas acredito que sirva para algumas pessoas. Eu lembrei, isolar o colágeno. Diz que não se consegue isolar o colágeno. Ah, sim. Não, perfeito, perfeito. Sim. Ah, sim, sim. Ok. Normalmente, se você vai passando por filtrações seriadas, você consegue um produto mais puro, digamos assim. Mas isso também não tem nenhuma vantagem do ponto de vista de tratamento. Né? As perguntas, às vezes as pessoas me dizem, eu preciso tomar nutracêutico? No consultório é uma pergunta frequente. Eu digo, como é que é a sua ingestão de proteína animal no seu dia a dia? Tom Marcos, eu como proteína animal no almoço e no jantar. Você não precisa de suplementação de nutracêutico. Tom Marcos, olha, eu como carne de 15 em 15 dias. No meu dia a dia, eu evito comer carne. Eu não gosto, ou por algum motivo, não ingere. Olha, eu acho que você pode se beneficiar de suplementação. Ok? Pessoal, quando nada disso dá certo, né, nós ainda temos as infiltrações, né? Temos aí as viscosuplementações, né?
São procedimentos que também não curam a artrose, mas minimizam a dor. E existem séries hoje publicadas de infiltrações seriadas por 3, 4 anos. Não curou a artrose, mas, por exemplo, evitou talvez a colocação de uma prótese por 5 anos, o que pode ser muito interessante. Em vez de você botar uma prótese aos 65, você vai botar aos 70, em vez dos 70 aos 75. Por que é importante, no caso da colocação de uma prótese, operar os doentes mais velhos? Porque uma prótese ela vai se desgastar. Quanto mais velho a gente colocar a prótese, maior a chance de fazer uma única cirurgia. Se a gente opera muito precocemente, esse paciente vai precisar de trocar a prótese várias vezes. Então, a gente tenta adiar. Adiar como? Faz uma osteotomia, eventualmente pode usar, em alguns casos, uma palmilha que melhora o eixo da perna. Pode se infiltrar corticoide dentro de uma articulação, porém, isso não deve ser feito no dia a dia. Tá? O corticoide a gente faz quando a prótese, tipo assim, vou fazer a prótese daqui a mês que vem, eu não vou poder operar nos próximos 6 meses. Aí você pode fazer uma injeção de corticoide. Por quê? Porque o corticoide, ele tira a dor, mas ele acelera a degradação da cartilagem. Então, a degradação da cartilagem. Então, normalmente a gente só faz o corticoide, né, de modo repetido, quando nós já temos uma artroplastia, né, a colocação de uma prótese em mente. Né? Existem alguns trabalhos onde você hoje em dia injeta também corticoide, mas para aquelas doenças inflamatórias intraarticulares, onde vocês iriam usar corticoide sistêmico. Existem alguns pesquisadores, tem um grupo muito bom, inclusive de São Paulo, de pessoas com uma boa experiência. Nesse grupo específico de pacientes com artrite reumatoide, por exemplo, juvenil, faz injeção seriada intraarticular de corticoide. Ou seja, o corticoide é uma boa medicação intraarticular, inclusive, porém deve ser usada com muita parcimônia. Né? Não pode ser usado de modo indiscriminado. Ele tem algumas indicações precisas, né? Mas sendo usado de modo indiscriminado pode ser uma coisa perigosa. E se você fez tudo isso e no final ainda tem artrose, dor, rigidez, a sua qualidade de vida diminuiu muito, aí você pode fazer uma artroplastia, né? Que é a colocação de uma prótese. Mas olha só, colocar uma prótese é muito perigoso. Minha vizinha colocou uma prótese e parou de andar. Né? De vez em quando a gente escuta isso. Assim, eu não vou fazer uma prótese porque isso pode não ser bom. Olha só, 98% dos casos evoluem muito bem. 2% não evoluem tão bem. Quer dizer, assim, a grande maioria, a maioria esmagadora das artroplastias dão certo. Como toda cirurgia, até uma extração dentária pode ter uma complicação. E essa complicação, muitas vezes, também tem tratamento. Ou seja, se houver indicação de realização de artroplastia, é um procedimento seguro e com bons resultados na literatura. Qual é o momento ideal de colocação de uma prótese? Quem faz isso é o raio-x, aquele raio-x todo destruído, que aquela hora é a hora de botar a prótese? Não. O momento ideal de colocação de uma prótese não é dado pelo exame e também não é dado pelo médico. É dado pelo paciente. Eu digo sempre que o que determina a colocação de uma prótese é a qualidade de vida. A qualidade de vida está boa? Consegue fazer o que gosta? Olha, Tom Marcos, eu gosto de sair para comprar o meu pão na padaria. Você consegue ir? Consigo. Eu gosto de ir na missa no domingo. Eu vou. Eu gosto de visitar os meus amigos. Vou. Gosto de fazer uma viagem. Estou fazendo. Ok. Bom, você consegue fazer as coisas que te dão prazer. Ou então, você diz o seguinte: Tom Marcos, já não saio mais de casa. Eu não consigo subir uma escada. Se me convidam para ir ao shopping, eu não vou porque eu não vou conseguir andar 15 minutos. Eu já estou evitando de sair porque o meu joelho dói muito, a minha quadril dói muito, porque a coluna dói muito. Né? Não consigo mais fazer. A qualidade de vida dessa pessoa está muito ruim. Isso, exatamente. Esse
né? Quando a qualidade de vida está ruim, este é o momento de colocar a prótese. Quando a qualidade de vida foi afetada porque a articulação está impedindo você de fazer alguma coisa. Então, esse momento é o momento de fazer a artroplastia. Mas a qualidade de vida, quando existe muita dor, quer dizer, numa crise, vamos dizer, é a questão da infiltração por cortisona, por corticoide, né? Naquela que permeia toda a zona, né, inflamada, para pinçar exatamente aquele lugar que, vamos dizer, que está comprimindo o nervo, quer dizer, uma vértebra ou uma cartilagem que esteja comprimindo. Aí é o caso de se fazer uma infiltração? Sim, sim. Quer dizer, uma tentativa, né? Sim. Nesse caso, a colocação de uma infiltração de um corticoide intraarticular ou mesmo de uma viscosuplementação, né, muitas vezes vai tirar a dor e vai tirar você da crise. Em algumas situações, existem alguns colegas com uma boa experiência de infiltrar os dois simultaneamente. Você, de uma batida, você pode criar artrose? Pode. A gente está falando, nesse caso, das artroses secundárias, né? Que são aquelas que são sequela de um trauma. De que maneira o trauma causa artrose? Ela causa artrose quando ela faz mecanicamente, no momento do trauma, uma lesão cartilaginosa, o que é possível, ocorre normalmente por trauma direto, né? Ou quando, além desse trauma direto na cartilagem, você faz uma fratura que acomete a articulação e a junta fica fora do lugar. Aí você fica com um degrau articular. Parte da articulação está em cima, parte está embaixo. E à medida que vai andando, essa parte mais alta gasta antes dessa. E aí quando gastar aqui tudo, aqui chega no osso, aqui fica no osso e aqui tem cartilagem ainda. Então um trauma pode levar à artrose. Todo trauma articular grave produzirá algum grau de artrose. Não, tem que ser um exame mais apurado? Só um raio-xzinho lá, fazendo? Ou não? Vamos lá, então vamos lá. É uma pergunta que tem várias nuances de resposta. Tá. Dá um exemplo de trauma. Vamos pegar um caso concreto. Eu caí na academia, Bateu o joelho. Tá. Tá bom. Quebrou? Segundo eles disseram que não, mas afetou o ligamento, bati em cima do ligamento, está doendo Tá. até hoje. Ok. Nesses casos de trauma, muitas vezes com trauma direto, além da lesão condral, você pode ter também uma contusão óssea, que não aparece na radiografia, só aparece na ressonância. Tá? Então a ressonância, muitas vezes você vai fazer e vai ver, em volta da área onde teve a contusão, uma área esbranquiçada, que a gente chama de edema ósseo, né? No caso, quando esse edema ósseo é fruto de um trauma, a gente diz que é uma contusão óssea. Quer dizer, quebram algumas trabéculas, mas não quebra o osso como um todo. Não aparece na radiografia, não aparece na tomografia, só aparece na ressonância. Tá? E aí, nesse caso, a dor permanece às vezes semanas. E aí você trata-se muitas vezes, em alguns casos, até com um parzinho de muletas. Em outros casos, é só deixar que o tempo naturalmente vai resolver. Botar gelo? Gelo ajuda, com certeza. Mais alguma pergunta? O menisco pode ser considerado cartilagem? O menisco é uma estrutura fibrocartilaginosa que tem uma propriedade semelhante à da cartilagem, que é de melhorar o contato entre as articulações e diminuir o impacto. Uma lesão meniscal pode levar a uma artrose. Antigamente, na década de 70, quando se tinha uma lesão de menisco, o médico tirava o menisco inteiro. Descobriu-se que fazendo isso, a gente tinha uma artrose precoce. Então, hoje em dia, quando a gente tem uma lesão meniscal,
a gente tira só a partezinha lesada e deixa o menisco todo. Quanto mais menisco presente, menos artrose você terá. Por isso, então, que a artroscopia é essa raspagem da parte... Se a artroscopia é uma raspagem... Eu fiz artroscopia no meu joelho. Aí o médico explicou lá, mas eu também não entendi muito bem. Sim. Muitas vezes a raspagem que se faz é o uso do shaver, shaver é barbear, né? É um nome em inglês, né? Que é uma maquinazinha que você coloca, que ela é muito pequenininha, tem 5 milímetros, e aí você consegue, por um furo muito microscópico, botar ela dentro do joelho, né? Um portal fica com a câmera e o outro com os instrumentos, um deles o shaver. E aí você faz uma raspagem. Na verdade, o que você faz uma regularização da borda da lesão, para essa borda não se... essa lesão ela não se aumentando progressivamente. Porque um rachado, se você não faz nada, esse rachado, por exemplo, numa parede, com o passar do tempo, esse rachado ele pode ir aumentando. No menisco é exatamente igual, até porque você põe carga em cima numa área que está rachada. Então você vai lá, corta aquela área que está rachada, regulariza ao redor, tira o flapzinho, e isso faz com que a lesão pare ali, fique só aquela lesão que você teve e não tenha uma outra lesão no futuro. Por isso que, em geral, você recomenda a artroscopia. Quando a lesão ela é mais periférica, na região que a gente chama de zona vermelha do menisco, aí a gente pode, em vez de tirar a lesão, costurar, fazer uma sutura meniscal. É uma cirurgia que demanda um pouco mais, porque no pós-operatório você vai ter que evitar a carga plena em cima dessa região. Então você vai ter que usar no pós-operatório menisco, par de muletas. Já na meniscectomia, o pós-operatório ele é mais rápido. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Tá? Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Laparoscopia é um exame semelhante à artroscopia, só que é feito na barriga. São aqueles cortezinhos que você faz e colocam cânulas, e aí você opera a barriga sem abrir. Chateada com o quê?